Lemos então Deuteronômio capítulo 9. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e com muralhas até aos céus. Senhor, nós te damos graças da tua palavra, da promessa da tua vitória em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Eu sigo a ler mais dois versículos. O versículo 2 diz: é um povo grande e alto, filhos de Enac, ou seja, filhos dos Anaquins. Quem eram os Anaquins? Eram gigantes da raça do Golias, superiores a 3 metros, alguns com 4 metros, outros com 13 metros e tal. Você vê um homem com 2 metros, já parece uma estaca, agora ponha-lhe o dobro em cima e largue como um armário. E mete-lhe uma espada na mão e veja quem é que pode parar aquela máquina. Por isso é que o Golias estava tão confiante. Mas quem está com Deus, mesmo que tenha só 1,5 metro, vale mais, glória a Deus. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? E no versículo 3 diz assim: sabe, pois hoje, leia comigo, sabe, pois hoje, que o Senhor teu Deus aqui devia ser, é quem passa adiante de ti. Eu sou aquele que vai adiante de ti. E vou como um fogo que consome, e os destruirei e os subjugarei diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Amém. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças dessa palavra em nosso coração. Glorifica o teu nome em nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que nós enfrentamos coisas maiores e melhores para tomar posse, para conquistar, para vencer. E diz que lá tem gigantes, mas que Deus vai à frente. Que lá tem muralhas, tem exércitos, portanto, e muralhas e gente preparada para se opor, para não deixar muralhas. Para que é que são as muralhas? As muralhas é para impedir o avanço de exércitos. E se colocou aquilo tudo para que você não chegue aos seus alvos e objetivos de realizações, de crescimento, de transformação, e pôs aquelas barreiras todas para que você fique onde está, quieto, no deserto, e enterre nas areias do deserto os seus sonhos, os seus projetos e ambição. Deus diz: não te preocupes, eu vou contigo. E de facto o que faz aqui a diferença toda é que do outro lado é o próprio Deus que declara: eles são mais fortes do que tu, os problemas são maiores do que tu, as dificuldades são maiores do que aquilo que está à tua frente, mas tu vais conseguir, porque eu vou contigo, porque eu vou à tua frente, porque eu vou abrir caminho, porque eu vou como um fogo que consome. E porque tudo o que está de resistência à tua frente vai ser destruído pela ação do poder de Deus. Ou seja, você não vai sozinho. Mas Deus tem para si coisas muito maiores do que aquilo que tinha imaginado. E tem para si coisas muito mais extraordinárias do que aquilo que tinha pensado. E Deus avisa para não ter medo. Não tem que ter medo, porque Deus vai consigo e Deus já planeou a vitória, já disse o que vai acontecer, já avisou o que tem lá. Não pense que na realização dos seus projetos, dos seus sonhos e dos objetivos, que não vai haver oposição. Vai sim. E vai haver uma divisão de águas sobre pessoas que vão estar consigo para o fazer e para ajudar e para dar as mãos e para combater e para seguir. E vai haver gente que vai dizer: não é possível, eu nem vou com nada disso, nem quero nada disso, pelo contrário, quero ficar no mesmo sítio e não quero dar um passo para fazer nada. Ou seja,
cada vez que houver confrontos, você vai ver quem está com a vontade e a decisão de avançar, quem está consigo e quem está por si, quem está contra, quem está a favor, quem quer mover-se para a frente, quem quer entrar numa nova visão de crescimento ou quem quer tudo na mesma e parado, e o mais parado possível e o mais morto possível, com a paz dos cemitérios. Nos cemitérios não há discussão. Ali ninguém discute. Por isso é melhor haver às vezes alguma discussão, desde que seja saudável, respeituosa, mas que produza vida nova, mudança e transformação. A paz dos cemitérios, não. Porque a paz dos cemitérios é muito mau sinal. Mas também a discussão estúpida e confusa é muito mau sinal. É sinal que provavelmente existem ali em potência divergências que não vão ser conciliáveis. Por isso, cuidado. Porque muitas vezes é preciso ajustamentos e é preciso alguém mudar. E por vezes a pessoa que não quer mudar não vai se sacrificar, não vai se consagrar, não vai buscar, não vai se encher do poder de Deus, não vai se preparar para nada de maior, porque é tudo na mesma. Aquilo antigamente é que era lindo. A gente que vai querer viver no antigamente é que era lindo. Antigamente é que era lindo. Todas as mudanças implicam trabalho, implicam esforço. Todas as mudanças implicam ajustamentos. Todas as mudanças implicam cooperação, entendimentos. Por vezes uma outra divergência que deve ser respeitada, mas nunca se pode perder de vista o objetivo. Porque se perder de vista o propósito, o objetivo, do que se pretende, o que se quer realizar, o que se quer alcançar, então vai tudo para água abaixo. Amém? E vai ser necessário, muitas vezes, entendimentos, vai ser necessário, às vezes, perdoar coisas uns aos outros, limpar para trás, corrigir, ver em que é que pode aperfeiçoar, em que é que pode mudar. Deus está a falar comigo hoje coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar tanto em algumas coisas para que aquilo aconteça, que eu nem sei como fazer, nem como mudar. Não estou a ver forças físicas para fazer o que Ele me está a pedir, mas eu tenho a certeza de uma coisa: eu vou fazer. Porque nenhum gigante maluco me vai parar. E se nenhum gigante me vai parar, muito menos qualquer pessoa. Amém, irmãos? E eu não estou a falar de gigantes físicos. Você tem inimigos. Inimigos contra os seus alvos, contra as suas metas, contra os seus sonhos, contra as coisas que você planeou para alcançar e realizar. Você tem inimigos. Sabe quem são os seus inimigos? Em número 1. A Bíblia diz em Efésios 6, no versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades e príncipes da maldade e hostes espirituais de maldade. E essas são as suas lutas, as suas guerras. Um diabo está a influenciar coisas. Espíritos. Você sabia que há espíritos religiosos? Normalmente os espíritos religiosos gostam de tudo naquele tempo. É tudo para trás. Aquilo é que era lindo, aquilo é que era bom, aquilo é que era isto, aquilo é que era aquilo. Mas hoje não faz nada. Tem um espírito religioso. O espírito religioso era, não, isso já foi, não, agora não se faz nada. Aquilo era naquele tempo. Por isso é que você ouve aquelas leituras bíblicas. Naquele tempo, Jesus isto e aquilo, curou, abriu os olhos cegos, fez. E hoje? Não, isso era naquele tempo. E hoje? Mas nós queremos ver hoje. Nós queremos ver Deus hoje. Nós queremos ver poder de Deus hoje. Nós queremos ver multiplicação dos pães e peixes nas empresas hoje. Nós queremos ver milagres hoje. Nós queremos ver glória de Deus hoje.
E por isso, prepare-se, porque há demónios que não querem que se mexa nada. Mas tem que se mexer. E tem que haver essas transformações e mudanças. Por isso, a primeira coisa que eu gostava que notasse bem nessa palavra é que Deus diz, há coisas muito maiores que tu vais conquistar. Coisas muito mais poderosas do que as tuas forças. Coisas muito mais de maior poder do que aquilo que tu tens para conseguir fazer isso. Mas eu vou-te dar. Vou-te dar realizações maiores e melhores. Vou-te dar coisas que tu não imaginavas. Vou-te dar, sei lá, vamos imaginar, uma casa muito mais do que aquilo que tu tinhas imaginado. Vou-te dar uma empresa muito maior, 4 ou 5 ou 10 vezes maior do que aquilo que tinhas pensado. Vou-te dar qualquer coisa muito mais para além daquilo que tinhas pensado ou imaginado. E quando Deus diz isso, há gigantes lá, vai haver resistências, vão pôr muralhas na tua frente, eles vão aparecer assim muito grandes e assustadores, mas não te assustes. Tens que saber uma coisa. Ora, pergunta, o quê? Ainda bem que perguntaram. Está aqui no versículo 3. Porque quem respondeu isso, tens que saber uma coisa, foi Deus. Sabe, pois, esta coisa que eu te vou dizer, que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti. Sou eu, ele está a falar para si, está a dizer, sou eu que vou à tua frente. Sou eu que passo como um fogo para consumir toda a resistência e fazer desaparecer as coisas que tu não podes fazer. Ou seja, você não vai com um poder natural, você não vai só nas suas forças, você vai na força de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na graça de Deus, e Ele vai consigo para ver que aquilo aconteça. É essa a beleza do plano de Deus, que ao mesmo tempo é dele e nosso. Porque ao mesmo tempo que nós fazemos os planos de Deus, Ele faz os nossos. É a mesma coisa que eu aceito os desafios de Deus e realizo os desejos de Deus, Deus está a realizar os meus. Eu tenho é que ser inteligente e perceber que há uma prioridade e um sentido de prioridade que é primeiro Deus e depois eu. Porque se eu colocar os meus sonhos à frente dos sonhos de Deus, então a coisa inverteu-se e não vai acontecer. Porque é que alguns sonhos ficam parados? Porque a pessoa coloca os seus sonhos à frente dos sonhos de Deus. Você nunca pode colocar os seus sonhos à frente dos sonhos de Deus. Nunca. Deus mandou profetas a ensinar sobre isso. O livro de Ageu, todo ele é sobre isto. Disse, não é o tempo ainda de eu servir. Não é o tempo ainda de eu fazer nada com Deus, nem para Deus não vou fazer nada. Vou limitar-me a ser um crente, a estar sentado a aquecer um banco. Não vou fazer nada. E Deus diz assim, e é tempo, tens a tua casa tão boa, tudo tão bem, estás tão em paz, de não te faltar nem batatas, nem ovos, nem bacalhau nos pratos, nem comida, nem todo o tipo de coisa. Não me convinha muito falar isso hoje. Mas não é tempo de teres tudo para ti o que tu precisas. E a minha casa? Pergunta Deus. A minha casa vai estar deserta? Se você for olhar naqueles tempos, vai encontrar que a casa estava, nem os portões da casa abriam, de tão enferrujados e de tão velhos, e tinham crescido ervas dentro do templo. E Deus olhou de cima e estava furioso com aquilo. E disse, vós tratais das vossas coisas, mas os meus planos, a minha vida, a minha palavra não está a ser entregue. A minha bênção não está a chegar à vida daqueles que estão oprimidos. O meu poder não está a ser ensinado. A palavra não está a ser passada para outros. A minha casa está vazia, está deserta, está cheia de ervas, cheia de canaviais, cheia de gatos vadios e de cães vadios lá dentro. Raposas habitam dentro da minha casa. E quando você olha para aquilo e vê aquilo, um dos reis que fez essa mudança foi Ezequias. Ezequias foi e limpou a casa de Deus toda, pôs tudo novo, pôs chão novo, pôs paredes novas, pôs tudo novo, limpou tudo, pôs portões novos, pôs tudo novo. Porquê? Porque estava tudo ao abandono. Ou seja, quando a visão de Deus fica abandonada, a sua visão não acontece. Por isso é que está ali dito, por isso vós comeis e não vos fartais. Ageu capítulo 1. Por isso vós semeais e não colheis.
Por isso vós recebeis dinheiro, mas o dinheiro entra num saco furado. Sabe o que é entrar dinheiro num saco furado? Entra de um lado e... Onde é que foi? Não, o bocado estava aqui. Não consegue criar reservas, nunca. Nem consegue manter nada, nunca. Porque Deus deu-lhe uma ordem. Põe a prioridade, são os meus sonhos, e depois os teus acontecem. E você vê isso acontecer pela Bíblia toda. Vê isso em Ana, mãe de Samuel. Deus precisava de um profeta, ela precisava de um filho. Conciliaram-se estas duas vontades, a vontade de ter um filho e a vontade de Deus ter um profeta. E disse: Senhor, dá-me um filho, eu entrego para ti, para ser um profeta teu. E Deus disse: negócio fechado. O primeiro é meu, os outros são todos teus. Glória a Deus. Sabe porquê é que é isso assim? Sabe porquê é que é essa ordem? Porque é essa a mensagem da palavra das primícias. A palavra primícia significa isso. Primeiro Deus, a primazia de Deus, o lugar primeiro de Deus. Se colocares o reino dos céus, se colocares Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Ou seja, se não colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, os seus sonhos não vão acontecer. É triste dizer isto, mas é isso que você encontra um livro inteiro de Ageu, um livro inteiro para falar do mesmo tema, da primeira folha à última folha. O livro de Malaquias igual. Abacuque repete. Neemias a mesma coisa. Repete ao longo da Bíblia toda que Deus está em primeiro lugar. E se não estiver, os sonhos humanos são varridos. Noé pregou. Este é o sonho de Deus. Isto é o que Deus avisou. Quem estava com ele entrou na arca. Quem não estava ficou. O que é que lhe adiantaram os sonhos deles? O que é que lhes serviu tanto trabalho? De que lhes valeu tanta canseira, tanta fadiga, tanta coisa? Foi tudo varrido nas águas do dilúvio. Foi tudo levado para longe e para fora e desapareceu tudo. Quando o mundo perde a visão de que primeiro está Deus, porque há três entidades de onde vêm os sonhos e os projetos. Só há três, não há mais. Ou vem de Deus, os sonhos de Deus, como Deus disse para Maria: Maria, tu vais casar com José, ele é um rapaz ótimo, está tudo ótimo, já está marcado o casamento e tudo, mas eu tenho um sonho, eu preciso que o meu filho venha e ele vai ser gerado, e eu proponho que ele seja gerado no teu ventre, se tu aceitares essa ordem de Deus. E ela aceitou? E se ela dissesse que não? Minha pergunta, ela podia ter dito que não? Podia perfeitamente ter recusado. Podia ter dito: não, os meus sonhos estão primeiro, eu já tenho as minhas coisas organizadas, eu não vou estragar o meu casamento por causa disto. Sim ou não? Eu não vou estragar a minha vida por causa disto. Mas Deus disse: não, primeiro estou eu. Aceitas? Sim ou não? E a pessoa decide. Você não pode pôr nada à frente de Deus. Nada. O quê, pastor? Nem a minha família. Não. É sério que não? Onde é que isso está na Bíblia? Ninguém pode ser meu discípulo que não nega seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos e o resto da comandita toda e não me puser a mim em primeiro lugar. Não pode. Porque há gente que quer matar os sonhos de Deus no seu coração. Há os assassinos dos sonhos que querem matar os sonhos no coração das pessoas. E há gente que inverte tudo e acha que aquilo que está a dizer está acima de tudo e acima de Deus. Não, não está. Nada está acima de Deus. Se você conhecer alguém que coloca tudo acima de Deus ou põe coisas acima de Deus, descarte logo essa pessoa. Nunca vai chegar a lado nenhum, nunca vai realizar os seus sonhos. É uma pregação que está deslocada da palavra. Nada está acima de Deus. Enquanto nós não entendemos isto, não estamos prontos para receber o melhor de Deus. Toda a gente quer o melhor de Deus, mas não estão disponíveis para colocar Deus em primeiro lugar. Esqueçam o melhor de Deus. Vai receber alguma coisa? Vai. Alguma coisa lhe há de cair. Mas vai receber aquilo que sonha, os seus projetos, os seus sonhos mais poderosos e mais extraordinários? Não, esse não vai. Vai vencer os gigantes? Não vai ter fé suficiente para isso.
Quando chegar o momento do confronto, vai desistir. Quando levar o primeiro soco, esquece a estratégia. Quando apanhar as primeiras contrariedades, não vai se levantar para combater. Não vai ter forças para enfrentar. Quando surgirem as dificuldades, é mais fácil desistir. Muito mais fácil. Mas não podemos dizer que Deus não avisou. Aos sonhos de Deus, aos seus sonhos, os seus projetos, e depois aos planos de Satanás, que têm que estar debaixo dos seus pés. Diga comigo assim, os planos de Satanás não vão acontecer. Em nome de Jesus. Agora, por favor, não inverta a ordem. A prioridade são os sonhos de Deus. Comece a fazer alguma coisa todas as semanas que tenha a ver com a sua vida e com os sonhos de Deus. O que é que eu vou fazer nos meus sonhos para realizar os sonhos de Deus? É preciso que os sonhos sejam de Deus. É preciso que quem prega tenha a seriedade, a verdade, a lealdade, a retidão de dizer assim, Deus disse-me isto para fazermos isto. Isto é o que quer, é o que Deus quer que nós façamos. E não, a minha religião diz isto, a minha igreja diz aquilo, a minha organização diz isto e aquilo. Quero lá saber do que a sua organização diz. As ordens do Papa foram estas. Quero lá saber o que o Papa fala. O meu bispo diz que quer isto feito. Eu não estou a dizer para dizer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que Deus quer. E se as obras não forem dele, ele não vai estar nessas obras, ele não vai confirmar nada que não é dele. Você tem que trabalhar numa coisa que é dele. Porque Deus só confirma, só abençoa, só faz acontecer a sua presença sobrenatural em milagres, curas extraordinárias e coisas extraordinárias. Eu não estou a falar de outro crescimento que é feito por marketing, por modas, por outras coisas. Não estou a falar desses tipos de crescimento. De adaptações modernas, de chegar cá, em vez de uma gravata trago um laço ou não trago nada. Trago umas botas de cowboy, que é o que está na moda. Ouça, não estamos atrás de modas. Nós estamos atrás de realizar uma visão de Deus. Deus diz que quer que todos os que entrem na igreja sejam sarados. E eu digo assim para vocês, e eu estou à rasca com isso, porque eu não sei como é que eu tenho que fazer tudo o resto que falta para chegar lá. Mas uma coisa eu tenho a certeza, eu vou chegar lá com Deus, em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá com Deus. Diz assim, mas pastor, mas esse é o seu sonho? É os meus sonhos, eu não tenho sonhos. Por favor, entenda. No meu papel que eu escrevo, eu não escrevo nenhum sonho meu. Você pode escrever os seus sonhos. É correto que você escreva os seus sonhos. Mas os meus não. Eu não tenho sonhos. Os sonhos que eu tenho são os sonhos dele, a 100%. Eu não quero sonhos meus. Eu já sou grande, já cresci, já tenho filhos e netos. Eu não tenho sonhos. Eu não quero nada para mim. Eu quero só ter condições de poder servir Deus. Eu não quero nada no meu nome, eu não quero carro no meu nome, eu não tenho carro no meu nome, eu não tenho casa no meu nome, eu não tenho nada no meu nome, eu quero tudo para Deus, a 100%. Mas isso sou eu, você não é obrigado a fazer isso. Deus a mim pediu-me isso, faz isso e eu faço. Sou eu. Por isso, os meus sonhos, esqueça. Você tem direito aos seus sonhos. Eu levei muitos anos para perceber que os meus sonhos morreram. E só existem os sonhos de Deus. E você encontra alguns servos de Deus assim. Alguns. Na Bíblia encontra muitos. Elias. Nem filhos teve. Quem eram os filhos de Elias?
Eliseu, onde está o nome dos filhos de Eliseu? Desistiu de tudo para servir Deus, a 100%. Olha, Maria e José não. Tiveram os filhos deles e a família deles e a vida deles. E depois eles seguiram a Jesus também. O Tiago, o Judas, escreveu a carta de Judas antes do Apocalipse, é filho de José e Maria. Tiago, a carta de Tiago, aquele Tiago impressionante que aparece na Bíblia, que é o pastor de Jerusalém, é o apóstolo Tiago. E é filho de José e Maria. Só não se fala muito dessas coisas porque a Igreja Católica abafou. Com aquele abafador gigante, abafou o assunto. Mas não é vergonha nenhuma. E não tinha nada que abafar. Porque está certo. As pessoas podem ter os seus sonhos. Maria teve os seus sonhos realizados. Quem é que me entendeu? Deus nunca disse que não queria, mas há algumas pessoas, Ele pode chegar a uma pessoa e dizer assim, no teu caso, não. Se não sabia, ficar a saber. É o meu caso. Amém? Não é o caso dos meus filhos, não é o vosso caso, mas é o meu. Então o pastor está a dizer que não quer ter nada no seu nome. Zero, nada. A sério? Você fica pobre. Não, eu sou multimilionário. Mas toda a minha riqueza está em Deus. Entrego tudo para Ele. Uso as coisas aqui que precisar de usar e Deus autoriza-me. Usa isto. Compra aquilo. Faz assim. E eu faço. O que Ele manda a fazer. Se não mandar, não faço. Se não me permitir, eu não faço. Há diferença. Para alguém que não sabia, ficar a saber isso. Eu digo já isso que é para ficar as coisas claras, que é para não haver dúvidas. Oh, pastor, mas então você é uma pessoa ficou pobre, não quero mais andar consigo. Olha, pode ir já embora. Nunca estive tão bem. E nunca estive tão em paz. Porque eu lhe garanto que o que vem de Deus é melhor. Amém? Agora, Deus entrega-nos coisas para uso. Não tem que ser. Amém. Podemos avançar? Posso avançar ou não? Deus tem-me falado de coisas um bocado, neste aspecto, um bocado violentas e eu fico impressionado. Fico impressionado. Bem impressionado. Glória a Deus. Deus planeou algo tão grande para eles. Por favor, pense bem nisto. Porque parece que eu não posso avançar nem mais um passo enquanto isso não ficar bem claro. Que enquanto não colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, os seus não acontecem. Ou acontecem com umas limitações tão grandes que você nunca chega a alcançar as coisas mais extraordinárias que devia, que podia, que são suas por direito, que Deus já lhe deu, que Deus autorizou, que Deus já pôs o aval, que Deus já pôs o carimbo, Deus já carimbou e disse, é do Zé, é da Chica, é da Maria, é teu, é tu. Mas a pessoa, para receber, tem que começar a fazer alguma coisa para Deus. É só isso. Senhor, o que é que eu posso fazer? E começar a dizer, vou fazer. Pode ser uma coisa simples. Pode ser ter uma reunião em casa de oração todos os dias e ler a Bíblia. Pode ser um culto por semana. Pode ser 1 hora por dia de oração. Pode ser um compromisso num grupo de orar por alguém, de ter uma lista e orar por estas pessoas. Pode fazer estas coisas todas ao mesmo tempo, que isto não custa nada. Isto é simples de fazer e ter um compromisso com Deus de viver uma vida espiritual e não carnal. E aqueles a quem você tocar à sua volta sejam abençoados pelo poder de Deus. Nada das coisas que eu estou a dizer é difícil. É tudo muito fácil. Mas nós fazemos escolhas. E nestas escolhas temos que colocar os sonhos de Deus. Se não colocar nos seus sonhos os sonhos de Deus, quero fazer alguma coisa para Deus, quero servir Deus. Se não colocar isso,
como um objetivo, já lhe estou a avisar que o seu papel está mal escrito. A sério. E que não vai acontecer. Vai ter que o fazer. Amém? É a condição. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas, ou seja, todos os outros sonhos, todos os outros projetos, todas as outras vontades, todas as outras necessidades, todas as outras coisas, para si, para os seus filhos, para o resto, toda a gente, vai acontecer. Mas primeiro está Deus. Lembra-se da viúva de Sarepta? Primeiro, disse Elias, dá-me para mim um bolinho pequeno. E depois, nunca mais vai falhar. Mas não tem mais nada, morro eu e o meu filho. Não morres nada. Nunca mais há morte aqui dentro. Os planos de Satanás não vão acontecer, percebe? O diabo também tinha planos. E a mulher sabia quais eram os planos do diabo. Mas ele disse, não vão acontecer os planos dele. Vão acontecer os planos de Deus e os nossos. Os do diabo não vão acontecer. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para esta palavra, percebemos que Deus planeou, sim ou não? Percebemos que Deus avisou ou não avisou? Que era algo grande demais, acima do que eles tinham imaginado, e que só é possível de realizar isto com Deus. Avisou ou não avisou? Que eram coisas impossíveis de alcançar, mas que Deus ia ajudar e que iam conseguir fazer. E que eram coisas maiores, muito mais para além do que pensavam, o que imaginavam, mas que iam alcançar. Sim ou não? E Deus prometeu o quê? Em segundo lugar, prometeu que ia com eles, que ia ajudá-los, que ia à frente deles. E disse-lhes que havia gigantes, que havia muralhas, que havia batalhas, que havia lutas, que havia coisas, mas que Ele ia estar com eles para lhes dar a vitória, que a vitória era certa. Então você diz assim comigo, a minha vitória é certa. Em nome de Jesus. E isto aconteceu? Aconteceu ou não? Não, não aconteceu. Aconteceu em parte. Por que é que só aconteceu em parte? Então Deus disse e não aconteceu. Meus queridos irmãos, venham a ver comigo. Números capítulo 13, versículo 30. Até o 33. Veja o que está escrito lá. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele tinham subido, os 10 príncipes negativos. Não se deixe acompanhar na sua vida por pessoas negativas que o vão puxar para baixo. Você não vai nunca realizar os seus sonhos com gente a puxá-lo para trás, a desanimá-lo, a feri-lo, a espetá-lo com punhais. Você nunca vai conseguir fazer isso. Gente que o puxa para baixo, que o puxa para trás, que o desanima, diz não pode, não é possível, não vai ser, não se consegue, não se faz. 10 negativos, só 2 é que se aproveitavam daquele grupo todo. Por isso é que nós normalmente só temos de memória o nome de Josué e de Caleb. Os outros 10 nomes, quem são? Ninguém se dá o trabalho de decorar aqueles nomes. Como ninguém se dá o trabalho de decorar o nome da Jezabel e põe à filha, oh minha Jezabelzinha. Ninguém quer saber isso. Ninguém põe o nome Jezabel à filha. Ninguém põe os nomes dos outros derrotados. No ano em que Carlos Lopes ganhou o primeiro lugar da maratona, quem era o número 2 e o número 3? No ano em que a Rosa Mota ganhou a maratona, uma vez passei para a Rosa Mota a correr em Miramar, e eu ia no passeio a caminhar e vi aquela pessoa franzina, pequenina, baixinha, magrinha, a correr assim. E eu olhei, era a Rosa Mota, e eu disse, ai! Esta pessoa ganhou a maratona com o quê? Com muita persistência, com muito treino, com muita vontade, com muito sonho no coração dela ganhou.
Ela não tinha nada nela para ganhar aquilo contra gente mais forte, mais bem alimentados, mais a comer bifanas todos os dias. Ia pesar 100 quilos. Ela sofria de asma. E sofria de asma ainda por cima. E teve que lutar contra as contrariedades todas e vencer. E quem a vê? Então, quem o meu? Eu parei. Eu nunca a tinha visto. Via uma vez, naquele dia, naquela vez. Acho que Deus proporcionou esse encontro. Eu devo ter ficado tão parado a olhar que ela sorriu assim e continuou a correr, como quem diz, vê se me apanhas. Bendito seja Deus. Ninguém sabe os nomes dos segundos, dos terceiros, dos quartos. Ninguém sabe os nomes. Quantos pescadores havia na Galileia? Nós só sabemos os nomes de Pedro e dos 2 irmãos, Tiago e João. Não sabemos os nomes dos outros pescadores. Nem da sogra de Pedro sabemos o nome, sabemos que ele tinha uma sogra. Nem da mulher de Pedro sabemos o nome. Você vai ser conhecido pela eternidade pelas coisas que você faz com Deus e pelas coisas que você faz para Deus. O seu nome fica gravado. Em Mateus 8, nós não sabíamos que era o nome de Cornélio, mas em Atos capítulo 10 nós descobrimos que o centurião de Cafarnaum era Cornélio. E por isso o rapaz que foi curado, meia dúzia de anos antes, era o criado dele. Quando ele decidiu servir a Deus e abrir a casa dele e deixar entrar aquela gente toda para servir a Deus, para dizer: eu quero os salvos como eu estou salvo, e quero-vos ouvir a palavra como eu ouço a palavra, quero que recebam o que eu recebi, o que eu receber quero que vocês recebam igual. Isto é servir a Deus. O que eu recebo quero que outros recebam, a salvação que eu recebi quero que outros recebam, os milagres que eu recebo quero que outros recebam, a vida com Deus que eu recebo quero que outros recebam. Não quero ficar com tudo para mim, esconder, fechar a boca, não dizer nada. Quero abrir a minha boca, o meu coração e servir a Deus. Amém? Por isso estes aqui desistiram de tudo. Versículo 32 diz: não podemos, aquele povo é muito forte. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Dissemos: a terra é boa, é verdade. Deus disse que é uma terra que manda leite e mel, mas é muita gente muito grande, tem lá gigantes. Mas calma lá. Mas Deus já não tinha avisado. O primeiro a avisar não foi Deus. Deus já não tinha dito que havia gigantes e havia muralhas. Qual é a surpresa? Não ouviram nada. Guarda. Há gente que as coisas entram-lhe por um ouvido, sai-lhe para o outro. Não ouvem. Não ouve nada. Não ouve nada. Há pessoas que você pode falar há 20 anos a mesma coisa, não ouve nada. Que triste que é isso. Você um destes dias costuma mandar mensagens a perguntar coisas e eu, a maior parte das mensagens, não lhe respondo. Um destes dias lembrou-se-me de perguntar: pastor, porquê é que não me responde? Eu respondi: porque você não ouve nada. O que é que eu vou falar se não ouve? O que é que eu vou repetir a mesma coisa 50 vezes se a pessoa se já disse as 50 e não ouviu nada, não ouve nada, não faz caso nenhum? Para que é que diz? Mesmo uma pessoa com muita paciência, que é o meu caso, um dia não diz mais nada. É triste. Mas é assim, há pessoas que não ouvem. Você diz: tira as coisas, tira os bonecos de casa, tira os bonecos, as idolatrias, as Nossas Senhoras, os São Pancrácios, as Santas Genovevazinhas, as Santas Ritinhas, tira as coisas, tira os amuletos, tira essas coisas. Não tira. Um dia vem um cancro e mata-os. Depois se pergunta: valeu a pena?
Valeu a pena. Porque ouve, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não faz. Não muda nada. Quando Deus falar alguma coisa para si, mude. Quando Deus lhe disser alguma coisa, faça. Quando Deus lhe transmitir uma mensagem, ouça com atenção. Ouça o que o Espírito diz para a igreja. Estes ouviram, Deus falou para eles, mas logo a seguir esqueceram. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é guardar o que ouve e manter uma consistência na sua observação. Por isso deve tomar nota, deve escrever. Por isso eu queria que todos na igreja tivessem um caderno e escrevessem. Tome nota e escreva. Mas eu no culto quero estar só, olhar para si, não quero escrever. Pronto, olha à vontade. Depois o culto fica gravado, você vai para casa, pegue num caderno, não só outra vez tudo e tome nota de tudo, escreva tudo. Eu percebo que há pessoas que conseguem estar mais concentrados a ouvir e apanham logo muito. Mas está provado cientificamente que a pessoa tem uma capacidade de retenção menor a ouvir somente. Se ouvir e escrever, aumenta para quase 40 e tal %. E se, além disso, ainda vê, por isso temos os ecrãs, para que você veja a palavra, veja as coisas, aumenta para quase 70%. Se juntar a ouvir, escrever, participar, envolver-se, anotar e ver, a sua capacidade de retenção é muito maior. Faça coisas que retenha o que ouve e não esqueça. Estes esqueceram tudo que ouviram. Deus tinha-os avisado, Deus tinha dito, eu estou convosco, eu vou com vocês. E por causa disso, a terceira coisa e última que queria fazer para isso é que eles não estavam preparados. Não estavam preparados espiritualmente. Estavam muito carnais, só a tratar das coisas carnais, só a olhar para as coisas carnais. Onde é que vamos comer? Onde é que vamos beber? Onde é que vamos dançar? Onde é que vamos folgar? Onde é que vamos passear? Onde é que vamos não sei o quê? Há gente que só vive para isto. Até aborrece esse tipo de mentalidade. Onde é que eu vou agora? Amanhã onde é que vamos? E para a semana onde é que vamos? Fica quieto! Glória a Deus! Desinquieto! Fique parado a buscar a presença de Deus e o poder de Deus. A gente que não para quieto. Agora vou fazer aquilo, agora vou aqui. Há gente que anda a planear coisas. Daqui a 3 semanas vamos comer anadia. Eu não tenho nada contra fazer uma festa, num aniversário, numa coisa ou outra. Agora, andar sempre assim. Não há semana nenhuma que a pessoa não tenha que estar a fazer isto, tem que estar a fazer aquilo, tem que ir para aqui, tem que ir para lá, tem que estar não sei o quê. Que cansaço. Que cansaço tão grande. Que aborrecimento tão grande. Que vida tão ridícula. Às vezes nós pensamos que os pequenitos que não estão a ouvir nada, aí, estão a ouvir tudo. Fazem comentários e tudo. A rebelião deles, revoltaram-se, depois choraram, como se não soubessem de nada, como se aquilo fosse uma surpresa. Fomos surpreendidos. Quer dizer, não tinham revelação nenhuma, Deus já não tinha falado, mas eles próprios não buscavam Deus para ter uma revelação, para ter uma direção de Deus. Não. Sabe por que é que você deve viver uma vida consagrada e uma vida espiritual? Porque você precisa da revelação de Deus. E você precisa de viver com o poder de Deus. E sem uma vida espiritual, eu vou desenvolver isto esta semana, nos cultos, durante a semana, vou desenvolver mais este tema. Sem uma vida espiritual, porque é que a pessoa se consagra? Porque quer ser muito espiritual. Não, porque preciso do poder de Deus na minha vida, porque preciso da unção de Deus sobre mim, porque preciso da bênção de Deus. Porque preciso de fé, porque preciso de força, porque preciso de vitória, porque preciso de estar com atenção, porque preciso de estar focado nas coisas. Uma altura Deus disse-me, para mim, eu estava às vezes a desopilar em frente à televisão, parado, nas horas mais
tardias, com o olhar parado, porque a pessoa parece que não pensa em nada e a cabeça para de pensar. E às vezes nós até queremos que a cabeça pare. Quem é que me entende? A pessoa às vezes distrai-se com alguma coisa que é para não pensar. Porque o que está a pensar não é bom e é melhor nem pensar. E a televisão serve para isso. A pessoa é anestesiado e fica sem pensar, sem tratar nada. Fica ali, ao menos está ali. E Deus disse-me, tu tens que pensar, mesmo que doa. Não vivas anestesiado. Diminui esse tempo, corta esse tempo. Cortei esse tempo. Que hoje praticamente nem notícias uso. E se fizer algum zapping é por pura distração. Sabe porquê? Eu tenho que pensar o que tenho que pensar. Eu tenho que resolver as coisas que têm que ter solução. E eu não posso adiar eternamente as soluções. E os dias da semana são poucos. Não sei se já reparou. São só 7. E as horas do dia são só 24. E as horas que você perde não voltam mais. E há pessoas que vão ouvir isto e vão perceber e entender. E há outros que não. Nem vão entender, nem vão perceber, nem querem saber disso para nada. E se estás a falar para o boneco, que eu não vou fazer caso nenhum do que estás a dizer. E eu digo, olha, glória a Deus. E eu faço o que Deus me manda a fazer. Cada um tem que fazer a vontade de Deus. E estes não estavam preparados. Quando os problemas vêm, você vai estar preparado ou não? Quando as dificuldades bater à porta, vai estar preparado ou não? Se uma doença vier, vai estar preparado para vencer ou não? Eis a questão. Se o diabo te quiser parar de realizar os teus sonhos, vai estar preparado para o enfrentar ou não? Ou pensa que eu não sou atacado? Com dores, com mal-estar, às vezes com febre, às vezes com roubo, às vezes isto, às vezes aquilo. Sou de carne e osso igual a toda a gente. Estar preparados é fundamental. Preparados na consagração, preparados na oração, preparados na busca do poder de Deus, preparados e avisados. Josué e Caleb eram os únicos 2 que estavam preparados para enfrentar aquilo. Os outros 10 príncipes não estavam nem preparados, nem qualificados para enfrentar nada, e eles disseram às suas pessoas, e a influência deles foi tão negativa e tão má que todos gritaram. Por isso o capítulo 14 é um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia. Choraram toda a noite, gritaram toda a noite, disseram, para que é que Deus nos trouxe para aqui? Era para a terra ser para eles. Não, foi para morrer aqui, foi o que eles decidiram. E criaram uma narrativa de derrota, e uma narrativa, tudo ao contrário, de não acreditar em nada do que Deus disse. E Deus chamou a isto incredulidade e tomou isto como uma ofensa contra ele. Não creem em mim, na minha palavra, que eu disse que ia com eles e lhes dava a vitória sobre os gigantes, sobre as muralhas, sobre tudo. Então só aqueles 2, afastem para o lado esses 10, julgou-os logo a esses 10. Agora estes 2 que acreditaram, eu vou com estes. Deus vai com aqueles que têm fé, que acreditam, que se consagram, que o buscam. E este é um tempo na igreja de acontecer esta visão. Outra vez. De quem está preparado vai, e quem não está preparado, que fosse. Então não vai? Não. O meu prazer é que todos nós possamos ir. Amém? E o meu gosto é que todos nós possamos ir em frente com toda a força. E que Deus seja glorificado nas suas vitórias, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua vida. Mas Josué e Caleb foram e os outros 10 não. E você vai ter pessoas que vão e outros que não vão. E dos 12 que Jesus escolheu, houve um que não foi. Quem foi esse que não foi? Judas não foi. Preferiu vender-se por 30 moedas de prata do que ir em frente com as coisas de Deus. Não confiou, não acreditou naquilo que Jesus estava a dizer. Entrou por um ouvido e saiu por outro, ainda com os pés úmidos de Jesus os ter lavado. Foi falar aos sacerdotes para receber as moedas e traí-lo. E Jesus deixou? Claro que deixou. Não o agarrou, anda cá, meu Judas,
aquele. Agora disse: o que queres fazer, faz depressa. Ainda lhe disse: vai rápido. O mal que queres fazer, faz já. Ai, mas eu vou fazer mal, vou fazer. Então, olha, faz rápido. Quando alguém ameaçá-lo que vai fazer isto, vai fazer aquilo, diz: olha, mas faz depressa. Porque eu tenho pressa, faz rápido. Vai já fazer. Bendito seja Deus. Repreenda ao diabo em nome de Jesus, que nada e ninguém o pare dos seus sonhos. E sobretudo de realizar os sonhos para Deus, que é a única coisa que fica para sempre. É você servir Deus. Quantos estão aqui disponíveis para servir Deus? Senhor, eu quero ver os teus sonhos e os meus sonhos a realizarem-se. Dia comigo. E quero ver os planos de Satanás debaixo dos nossos pés. Fique de pé comigo e vamos orar juntos. Dia comigo. Senhor, eu creio que tu és poderoso, cheio de bondade e cheio do teu amor pela nossa vida. A bondade de Deus, a bondade do teu amor, a bondade do teu poder sobre a nossa vida. Tu és fiel, diga comigo, tu és fiel. As coisas que tu dizes, fazes e realizas. As coisas que tu anuncias e declaras, estás lá para as fazer. Por isso, ajuda-me a entender que as tuas promessas são mais firmes que os céus e a terra. E eu te agradeço hoje que na concretização destes sonhos tu me ajudes a avançar na sua realização, seguindo a tua direção, seguindo a tua vontade, seguindo os teus planos e vendo o teu poder na minha vida. As coisas maiores e melhores que Deus já preparou e que só vão acontecer por causa da tua presença em nossa vida. Senhor, diga comigo, eu recebo essa palavra e recebo de todo o coração a tua palavra na minha vida para cumprir esta profecia, esta mensagem profética de hoje, que é uma mensagem profética para este ano inteiro de realizações, de vitórias, de abundância, de saúde, de bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.